Esse modelo, ele representa uma visão posterior de um corte coronal da face. Nele a gente está vendo as cavidades nasais e a cavidade oral com a língua em formação, e essas cavidades elas estão com uma ampla comunicação devido à ruptura da membrana oronasal que existia. Essa ruptura deixou essa ampla comunicação entre essas duas cavidades, que depois, posteriormente, vai ser diminuída pelo crescimento de duas pregas laterais. Essas pregas laterais, elas derivam do processo maxilar de cada lado e são os processos palatinos laterais, que crescem inicialmente para baixo. Bom, nesse esquema aqui, dá para perceber que as pregas palatinas laterais, elas estavam crescendo para baixo e agora elas já estão crescendo horizontalmente em direção uma à outra. Elas vão se fundir na linha média, diminuindo a comunicação das cavidades nasais com a cavidade oral, vão se fundir entre si com o septo nasal e vão se fundir também lá na frente com o palato primário, que derivou do processo intermaxilar. A gente pode perceber também nesse esquema que estão se formando pequenas projeções para dentro das cavidades nasais, que são os cornetos nasais, também vindos dos processos maxilares. Então, nesse modelo aqui, a gente já vê que as cavidades nasais e a cavidade oral já estão separadas de algum modo. Essas duas pregas palatinas, elas formam um palato secundário. Quando elas se fundem entre si, se fundem com o septo nasal e se fundem com o palato primário, que está lá na frente, e elas jogam as coanas para uma porção mais posterior, rente à faringe. Bom, nesse esquema nós vamos falar sobre o intestino faríngeo, que é a parte mais anterior do que nós podemos chamar de intestino anterior. Então, o intestino faríngeo, ele vai desde o estomodeu até a abertura do divertículo respiratório, que é essa abertura aqui que fica entre o quarto e o sexto arcos faríngeos. Essa abertura ela é chamada de sulco laringotraqueal. E acima dela vai ser o intestino faríngeo e abaixo dela vai ser a porção caudal do intestino anterior. No assoalho do intestino faríngeo vão ser formados a língua, a epiglote e a glândula paratireoide. Nesse esquema, a gente pode visualizar também as bolsas faríngeas, que são sulcos que vão para dentro de cada arco faríngeo. Então, nós temos a primeira bolsa, a segunda, a terceira, a quarta e o último tecido derivado de bolsa, que nós chamamos de corpo último branquial. Bom, a primeira bolsa faríngea, ela vai formar a caixa do tímpano e a membrana timpânica. A segunda bolsa faríngea vai ser um microambiente favorável para a migração de linfócitos, formando a tonsila palatina. A terceira bolsa faríngea vai formar a glândula paratireoide 3 e o timo. Então, cada órgão do timo vai migrar até o mediastino anterior e vai se juntar. A quarta bolsa faríngea vai formar a glândula paratireoide 4. E o corpo último branquial vai formar as células parafoliculares que participam da produção do hormônio calcitonina, migrando então para a glândula tireoide, que vai ser formada no assoalho desse intestino faríngeo. Bom, nesse modelo, a gente consegue visualizar o começo da formação da língua, que vai ter contribuição do primeiro arco faríngeo, do segundo, do terceiro e do quarto arco faríngeo. No assoalho do primeiro arco faríngeo, a gente vê uma projeção que vai começar a ser formada, chamada de saliência lingual mediana. E lateralmente a ela, tem duas saliências que vão ser formadas, que são as saliências linguais laterais. Abaixo da saliência lingual mediana, nós temos o forame cego, e já na altura do segundo arco tem outra projeção, que vai ser formada nesse assoalho, que é chamada de cópula. O terceiro e quarto arcos faríngeos vão formar em seu assoalho uma grande saliência que é chamada de eminência hipobranquial, que vai formar a parte faríngea da língua e a epiglote. Esse modelo a gente continua com a formação da língua. Então, essas saliências linguais laterais, elas vão crescer muito e elas vão crescer por cima da saliência lingual mediana, formando a parte oral da língua.
Logo abaixo da saliência lingual mediana, nós vamos ter o forame cego da língua, que vai separar a parte oral da língua da parte faríngea da língua. O assoalho do segundo arco faríngeo, ele vai vir para atrás dessas saliências linguais laterais, fazendo com que a cópula desapareça. E essa eminência ilipobranquial, que compreende os terceiros e os quartos arcos faríngeos, vão se juntar aqui para a formação da parte faríngea da língua, enquanto a parte inferior dessa eminência ilipobranquial vai formar a epiglote, fechando aqui o sulco laringotraqueal. Nesse modelo a gente tem a língua já formada. Essa parte azul é a parte da língua derivada do primeiro arco faríngeo, que forma a maior parte da parte oral da língua. Aqui a gente tem o V lingual, que separa a parte oral da parte faríngea da língua, onde se localiza também o forame cego. Logo abaixo do forame cego a gente vai ver a formação da glândula tireoide. O terceiro arco ele vai formar parte dessa porção faríngea da língua, e o quarto arco vai formar o restante da parte faríngea da língua. Aqui embaixo a gente já vê a epiglote. Esse esquema representa a formação dos 5 primórdios da face que crescem ao redor do estomodelo. Em verde, a proeminência frontonasal, que se desenvolve com o crescimento do prosencéfalo. Em amarelo, os 2 processos maxilares. E em azul, o processo mandibular. Os processos maxilares e mandibulares, eles vêm do primeiro arco faríngeo. Com o crescimento dos placóides nasais na proeminência frontonasal, eles levam à indução do espessamento mesodérmico medialmente a eles e lateralmente a eles, formando assim os processos nasais mediais e os processos nasais laterais. Esses placóides nasais, eles se afundam mais ainda, formando a fosseta nasal e posteriormente o saco nasal. Esses processos, eles vão se fundir entre si para haver a formação da face. E lateralmente a essa face, a gente vê a formação de estruturas que vão formar o olho. Bom, nesse modelo aqui, a gente já está percebendo que vai haver a fusão dos processos nasais mediais, formando o processo intermaxilar, a fusão desse processo intermaxilar com os processos nasais laterais, que vão fechar o contorno da narina. Os processos nasais laterais vão se fundir com os processos maxilares na altura do ducto nasolacrimal. Esse processo intermaxilar também vai se fundir com os processos maxilares. Os processos mandibulares eles vão fundir entre si, formando a região mandibular, e lateralmente, entre o primeiro e o segundo arcos, a gente vai ver a formação da orelha externa. E assim vai se formar a face. Nesse modelo, a gente já vê que com o crescimento diferencial da face com relação à diminuição da taxa de crescimento do crânio, a gente já vê que a face ela já está tomando uma proporção maior na cabeça. A gente vê que com o crescimento diferencial os olhos se aproximaram, eles deixaram uma região lateral e foram se posicionar numa região mais inferior. E a gente também percebe a fusão dos processos que levaram à formação dessa face. A fusão do processo maxilar com o processo nasal lateral, a fusão dos processos nasais mediais entre si, a fusão do processo intermaxilar com o processo maxilar e a fusão dos processos mandibulares. A gente já vê também que com o crescimento diferencial a orelha ela subiu e a parte superior da orelha ela fica na direção dos olhos.